Olá, bem-vindo a mais um De Olho no Gráfico. Eu sou Fausto Botelho com mais um vídeo exclusivo aqui para o canal do Seu Dinheiro. Hoje vamos falar do S&P, que ainda está com um sinal amarelo, e uma dúzia de criptos, incluindo o Bitcoin. Vamos lá? Começando com o S&P, e o sinal está amarelo porque no processo dessa tendência de alta, que eu andei achando que tinha sido revertida, mas o mercado aí rompeu esse topo histórico. Mas, entretanto, fez uma deriva. E no contexto dessa deriva, ele mostrou ser correta a ideia de que o mercado, depois de um movimento definido, estava se arrastando para cima, acabou tomando uma patada aí dos ursos, mas voltou, se recuperou. Mas o comportamento de hoje nos faz desconfiar que essa volta tenha sido, talvez, apenas para fechar esse gap. Até porque, puxa vida, enquanto eu falava, fazendo esse vídeo 4h57, falta ainda uma hora para o pregão, e a gente vê que ele deu uma caidinha aqui agora, né? Então, se isso acontecer, se nós tivermos uma reversão, a gente passa a entender isso como apenas um fechamento do gap, e o mercado deve voltar a cair. Se ele, por outro lado, romper o topo, aí, então, ele retoma a tendência de alta rumo a esses objetivos aqui, que seria 3.360 e 3.680, que seria aí uma alta de em torno de 8 a 18% a partir do nível de agora. Se, por outro lado, os preços caírem e vierem testar esse nível, aí temos duas hipóteses. Esse que é o antigo nível de resistência que agora deve oferecer suporte, né? Então, se os preços chegam nesse nível, voltam a subir, seguram nesse nível, voltam a subir, e chegarem nesse nível, a gente vai dizer que eles fizeram um pullback para esse nível. Aí precisa ver se esse pullback vai se transformar num pivô de alta, que seria a hipótese do mercado voltar a subir e romper o topo anterior. E aí esse processozinho aqui vai lá em cima, volta para a resistência que vira suporte e rompe o último topo. É o processo chamado pivô de alta. Ele é bastante altista, reforça a ideia da alta e dos objetivos que já comentamos. Se por outro lado o mercado faz uma acumulação aqui e entra para dentro, aí ele terá produzido um bull trap ainda mais importante que esse bull trap que foi produzido aqui, né? Eu lembro que nesse processo de quase 2 anos que está durando, ele resolver se vai romper, se não vai, ele fez esse bull trap aqui, porque o mercado tinha definido essas resistências aqui nesse nível que é 3.000, até um número redondo, né? Então o mercado, quando foi em julho desse ano, ele rompe esse nível de 3.000, chega aí a 3.040 praticamente, e depois entra para dentro de novo, produzindo o primeiro bull trap. Esse não é bull trap, porque o mercado então definiu o seu nível de resistência aqui. O topo histórico passou a ser sentido aqui, nesse bull trap. Esse então não foi, o mercado respeitou esse nível, mas depois, pumba, rompeu o nível então, né? Nós estamos recebendo aqui informes de mudança de stop nas recomendações que nós fazemos. A gente faz a recomendação de compra e venda e depois a gente manda sugestões de mudança de stop também. A gente acompanha as operações até o final. Mas voltando aqui então para o S&P, deixa eu apagar e depois eu pego ele de novo. Então é isso. Se a gente então tiver mais um bull trap, não costuma ter mais do que 2 bull traps numa situação dessa. Essa é a experiência que eu posso passar a vocês. Poxa, mas aconteceu um bull trap, é aquilo que você considera mais importante de indicação técnica e foi uma indicação falsa. Sim, foi uma indicação falsa. Isso não me faz deixar de acreditar no bull trap. Toda vez que tiver um bull trap, se eu tiver com possibilidade de fazer posição, se o topo rompido e depois desrompido for um topo importante, for um nível de resistência importante, eu vou aproveitar isso para vender sempre. Para o resto da minha vida eu vou fazer isso, porque eu sei o que implica isso. Já falei aqui várias vezes. Para romper tem que ter uma força danada, porque embaixo do nível de resistência tem um monte de ordem de venda. Rompeu, tem que tocar a ordem de stop, que está ali em cima. E isso tem que mandar o mercado num rally, o mercado tem que subir bastante. E não sair andando de lado, como sair se arrastando para cima, como fez o S&P agora. Ainda mais quando a gente constata que vários outros índices, por exemplo, o índice dos transportes, que é muito importante. Sim, existe aí as coisas virtuais que são vendidas hoje, mas a grande maioria das coisas ainda é
física, isso tem que ser transportado. Então, quando o mercado está iniciando uma expansão econômica, o mercado de transportes também vai junto, porque as empresas de transportes acabam lucrando com isso, tendem a se valorizar. Quando isso não acontece, o Charles Dow já dizia há mais de um século atrás, em 1900, 1901, quando ele escreveu os editoriais do Wall Street Journal e então definiu que depois passou a ser chamado de teoria Dow, ele já mostrava que as médias têm que se confirmar para que a gente possa chamar um processo de alta, para que a gente possa, em última análise, acreditar num processo de alta que um dos chamados, então, médias, uma das médias estaria indicando. Na época tinham média dos industriais e dos railroads, porque não tinha transportes ainda, transportes era só estrada de ferro, né? Então, é isso aí. Um bull trap é baixista demais. Agora, as indicações em análise técnica são cumulativas. Quando você tem uma indicação, ela é falsa, e depois você tem uma outra indicação, essa outra indicação você tem que tomar com mais seriedade, ela é mais importante ainda, enfim, deve estar de fato indicando para onde os mercados vão aí no médio e longo prazo, né? Então, vamos ter que ficar de olho. Agora, especificamente o comportamento de hoje está aparecendo aí chama-se hangman, né? Parece que o mercado cai, como ele fez, caiu e depois ele é meio que forçado a fechar mais próximo da alta do dia. E de qualquer maneira, isso aqui chegou próximo aí dessa reta guia aqui, dessa deriva, né? E outra, também se a gente olhar aqui, a gente vê que o mercado está se aproximando ainda pela terceira vez, tá certo, né? Primeira, segunda, terceira, dessa que foi a reta suporte que eu tracei dessa tendência toda aí de longo prazo. Mas isso é para o S&P, o Dow Jones está com um comportamento mais ou menos parecido, ainda mais baixista, porque ele nem chegou a preencher o gap, então temos que ver se ele voltar a cair, depois de já ter dado uma entrada de novo, que eu já achei que foi ajudou ainda mais a acender o sinal amarelo, né? Porque afinal, veja, o Dow Jones rompeu aqui, o topo estava aqui e depois voltou abaixo desse topo, né? Eu estou mostrando nesse nível esse topo aqui. Se bem que a gente, na verdade, deveria colocar esse nível agora de suporte por aqui. Então, não, o mercado do Dow Jones, ele fez um pullback por enquanto. Fez um pullback, agora precisa saber se isso daqui vai ser uma acumulação de continuação, vai romper e vai fazer o bull trap, ou se vai ser um pullback e depois o pivô de alta. Muito bem, só para constar aqui, o Dow Jones de transportes não está absolutamente com cara que vai subir, pelo contrário, né? Parece uma formação de cabeça e ombros aqui, que a gente iria constatar no gráfico de 1 hora, mas a gente não tem ele aqui. E parece estar fazendo uma acumulação de continuação aqui no teste desse nível de 10.500. O Utilities parece que vai buscar a reta de resistência, a antiga reta suporte, que agora deve oferecer resistência, e isso deve acontecer aqui no topo principal, porque ele está de fato com um retângulo. Mas o fato de ter rompido essa reta nos leva a crer que ele pode sofrer uma correção mais acentuada aí desse processo aqui. Se a gente traçar Fibonacci, ver que Fibonacci está por aqui, primeiro nível, ele deve voltar para esse nível aqui. E assim, olhando mais de longe, você pode eventualmente entender esse processo que está acontecendo também como uma bandeira. Não dá para descartar a possibilidade de que esse processo evolua para uma acumulação de continuação. Por exemplo, com a formação de um retângulo ou um triângulo descendente ou triângulo simétrico. O triângulo seria um triângulo descendente, né? Então, de qualquer maneira, não está aí rompendo níveis e etc e tal. E
quando a gente olha as commodities, bem, o petróleo teve uma reação bastante interessante, mas chegou nesse nível de resistência e está tendo um candle de indefinição. Será que ele rompe esse nível? O petróleo subindo, ele pode estar endossando a alta e o rompimento do S&P. O petróleo caindo, aí é o contrário, né? Quando o petróleo cai, a gente não deve esperar que haja uma expansão econômica, e sim o contrário. O outro é o ouro, e aí aparentemente fazendo uma pequena bandeira aqui em cima desse nível de anti-suporte, depois resistência. Então, acho que esse processo todo aqui deve dar continuidade a essa tendência de alta, e isso deve levar os preços aí para os $1.800, uma alta bastante significativa. O ouro subindo, a gente fica se perguntando, será que é ele que está subindo ou será que é o dólar que está caindo? Acho que o grande gatilho do processo de uma correção no S&P pode ser quando os Estados Unidos começar a ter problema para rolar os 23 trilhões de dólares que ele tem de dívida. Porque 10% disso são 2 trilhões e 300. Uma hora dessa vence um tanto desse aí, um décimo da dívida. Os Estados Unidos tem que, então... Olha, eu confesso que eu não sei, isso eu estou tirando aqui da minha caixinha. Eu não sei quanto pode vencer. Mas, se por acaso os credores dos Estados Unidos que tiverem que recomprar os títulos, eventualmente disserem, olha, sabe o quê? Tudo bem, a gente põe o dinheiro aí, mas esse juro está muito baixo, né? Então, se eventualmente, por conta disso, por exemplo, alguém tiver que, do governo americano, tiver que dizer, olha, acho que nós vamos então parar. Se eles só disserem que eles vão parar de baixar os juros, eu acho que já não fica bom, porque o mercado está muito alto. Por que eu digo que o mercado está muito alto? Ora, porque quando a gente vai olhar o S&P, a gente vê que ele está tirando a inflação, que é o topo anterior ao subprime. A gente vê que o mercado hoje está 62% acima do topo anterior ao subprime. No subprime eles levantaram o tapete para cima e jogaram o lixo para baixo do tapete, né? Imprimiram dinheiro e rodaram isso. Então, é por isso que eu tenho sérias desconfianças com esse rompimento do S&P, embora seja chato, né? Porque a gente está imaginando que o mercado cai e o mercado não cai, continua subindo. Mas a gente está aqui para ir vendo os pequenos detalhes que a gente pode extrair, as indicações lógicas sobre o que pode acontecer com o preço. E muitas vezes eles são sutis, como por exemplo agora eu acho que sutil é uma formação de deriva. O mercado rompe, em vez de ir para cima, fazer uma bandeira, e ele começa a... Você vê que o touro tá cansado. Aí a gente sabe o que acontece. Uma hora dessa vai lá um urso, dá um peteleco nele e o mercado desmonta, né? Então, eu tenho insistido bastante aqui no canal e também no meu canal, Fausto Botelho, falando sobre o S&P, porque apesar de... bom, se a gente está falando uma hora de criptos e uma hora de ações, hoje estamos falando de criptos, bom, se houver uma queda nos Estados Unidos, isso é um fator fundamental nuclear, de uma importância histórica, talvez nunca vivida por ninguém, nem por mim, nem por ninguém, que pode adentrar o mercado. Isso deve ter um reflexo bombástico no mercado de criptomoedas e bombástico no mercado de ações brasileiro e mundial, e na economia mundial também. Já que eu mostrei várias vezes também que a correção que pode se imaginar mais branda que pode acontecer é o mercado cair 40%, quer dizer, e corrigir 0,382 da tendência de alta iniciada depois do subprime, lá no S&P, né? Então, é isso. Eu acho que o assunto a se falar hoje é a gente estar
falando sobre a possibilidade e se ela ainda é real ou se não, se a gente pode esquecer, já que rompeu o topo. Mas se existe a possibilidade, eu acho que, bem, eu continuo com a minha sugestão de que você se mantenha fora dos mercados de risco, com a terceira posição, fora. When in doubt, stay out. E quando tem possibilidade de um risco muito grande, eu acho que você pode se permitir deixar de ganhar um pouco para estar seguro ou segura que você não vai entrar numa roubada se acontecer uma reversão do naipe que pode acontecer se nós tivermos um bull trap no S&P agora. Muito bem. Criptos. Vamos lá? Não. Esses aqui são os que fizemos call e essas aqui são que nós estamos de olho, mas primeiro eu vou falar sobre o Bitcoin e não mudou absolutamente nada, né? Onda corretiva, onda impulsiva, onda corretiva, onda impulsiva, onda corretiva. Essa onda é uma onda corretiva e iniciamos uma nova onda impulsiva, estamos tendo uma onda 2, eu acho, um pouco mais demorada do que a gente poderia imaginar. Vamos aqui para o gráfico diário. Mas o importante é que esse processo foi uma onda corretiva. Onda impulsiva, triângulo descendente é por definição uma onda corretiva. E outra onda impulsiva que faz uma A, B, C. Formação de fundo. Aí o mercado rompe esse processo todo aqui, né? Rompeu isso aqui. Começa uma alta. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui tem tudo para ser classificado posteriormente como a onda 1 desse novo processo de alta. Como se sabe, ou para quem não sabe, quando você tem um processo de alta, é composto de 3 movimentos de alta. Eu acho que nós tivemos o primeiro movimento, que o Elliott, a teoria de Elliott, chamava de onda 1. Porque esses 3 movimentos de alta compunham o que ele então chamou de primeiro movimento de alta onda 1, correção onda 2, segundo movimento de alta onda 3, correção onda 4 e o último movimento de alta onda 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu acho que nós tivemos essa alta aqui, até agora foi a onda 1. Como o mercado é fractal, cada uma dessas ondas é composta de 5 ondas também. 1, 2, 3, 4 e 5. Né? E essa aqui seria composta de uma ABC. Muito bem. Então, nesse processo corretivo, nós conseguimos traçar um canal de baixa, e nesse canal de baixa o mercado chegou aqui, na reta guia, chamada reta guia do canal de baixa, e teve uma reversão. E agora está aqui na bica, eu acho que está fazendo uma bandeira de alta aqui, nessa retinha de resistência dentro desse canal de baixa, e está prestes a tibum para cima, e quando ele tibum para cima, eu acho que ele vai sair rompendo tudo aí, atropelando tudo. Eu acho que ele rompe essa bandeira, rompe isso aqui e vai rompendo aí e vai entrando na onda 3. A onda 3 costuma ser bastante violenta para cima, né? Então, estou bastante altista em Bitcoin. Vamos só lembrar para onde pode ir isso. Eu não tenho a menor ideia, né? Mas até onde vai isso aqui? Não sei. Mas aí a gente pergunta para o mercado. E aí, mercado, o que você andou fazendo aí, Bitcoin? Ele falou, olha, Fausto, eu não sei até onde eu vou, mas olha aí para a esquerda e você vai ver o que eu andei fazendo. Ele andou fazendo isso e isso nas ondas impulsivas como essa. Se essa onda for do tamanho do final da última onda, esse segmento azul aqui, a gente projeta para cima, isso aqui é sempre a mesma variação percentual. Nós estamos indo para 60 mil dólares. Se ele imitar o último movimento de alta, estamos indo para 300 mil dólares, e se ele imitar o penúltimo movimento de alta, que foi esse aqui, nós estamos indo para 700 mil dólares e, portanto, estamos indo para um monte de milhar de dólares, de qualquer maneira, muito acima dos 20 mil, e, portanto, sim, estou altista demais em Bitcoin. Eu acho que qualquer pessoa hoje tem que pensar em ter um pouco de Bitcoin. Muito bem. Aí, quando é que é melhor para comprar Bitcoin, então, Fausto? É a mesma coisa que plantar uma árvore. A melhor hora para plantar uma árvore é 20 anos atrás. A segunda melhor hora é hoje. Amanhã, vai.
hoje, amanhã, depois, vai plantando árvore aí, que você, cada árvore que você puser no seu currículo, eu acho que você vai viver um pouco mais, depois que você se for, não é? Muito bem. Então, agora rapidinho aqui, as criptos que nós estamos de olho, começar pela Binance, porque a Binance está segurando nessa reta de suporte aqui, depois de ter feito um movimento, dois movimentos, andou de lado, estabilizou. Eu acho que ela está pronta para subir. Então, estou altista aqui na Binance e estamos de olho. Vamos ver. Isso aqui parece uma espécie de um fundo redondo, né? Que é o lançamento que costuma acontecer. De qualquer maneira, se ela romper esse nível aqui, acabou. Foi para o saco a análise, né? Mas por enquanto parece que ela vai romper para cima. Cardano, o ADA, rompeu essa reta, saiu de lado e estamos esperando. Se romper esse nível aqui de resistência, isso passa a ser um fundo, nós vamos chamar de fundo triplo, e aí ele vem buscar esse nível aqui pelo menos. E isso, se a gente pegar ele por aqui, olha, tem 30% de alta aí da trade, né? Quer dizer, isso se depois ele não resolver romper essa reta e reverter essa tendência de baixa. Aí, nossa, aí a gente tem, então, se isso acontecer, se ele rompe essa reta aqui, aí a gente traz o Fibonacci desde, vou apertar isso rapidinho, e vou pegar aqui esse Fibonacci, aí a gente tem que trazer o Fibonacci desde aqui, né? E aí, então, veja, vou pegar ele aqui, vai que ele rompe essa reta e corrige primeiro o número Fibonacci, a gente está falando aí em 130% de alta, por isso tem que ficar de olho. Cardano é uma das principais moedas, né? Muito bem, Chainlink, estou bastante otimista porque ela andou de lado, rompeu, desrompeu, rompeu de novo e aí fez uma onda impulsiva, 1, 2, 3, 4, 5, corrigiu o ABC e está subindo. Eu acho que ela está partindo com uma nova onda impulsiva, mas está fazendo a onda 2 aqui. 1, 2... e está se acumulando no que eu acho ser um retângulo de alta. Hoje eu quase tirei ele de observação, mas aí fui dar uma espiada no gráfico horário e falei, opa, peraí. Foi essa hora aqui, ele estava fazendo um engolfo aqui no gráfico de 1 hora, né? E agora reverteu. Então, olha, olho, né? Porque se essa reta aqui for mesmo rompida, isso pode estar indicando que esse nível de resistência, agora era de suporte, vai ficar de resistência. Vamos voltar para o diário aqui. Esse nível de suporte, então, vai ficar de resistência, também vai ser rompido. Essa é aquela retinha, né, que eu tracei no gráfico de 1 hora. Então, se o mercado romper esse nível aqui, olha, eu acho que já dá para entender que houve um bull trap aqui no diário, né? No intraday, perdão. E um bull trap nesse nível, aí qualifica esse processo aqui ainda mais como um retângulo. E se isso aqui é um retângulo, ele deve dar continuidade ao movimento que o precedeu, e assim sendo, ele deve romper esse troço, e se romper esse troço, ele vai para cima pra caramba, né? Pra caramba não, pra caramba da análise técnica, na verdade, vou fazer um pra caramba aqui. Pra caramba, azulzinho, parará, pra cima, e a gente projeta ele a partir daqui. Nós estamos falando em 70 mil satoshis, e isso, se você pegar ele por perto aqui, nós estamos falando aí 130%. Então, tem trade aí e a gente está esperando para dar o bote. Próximo é Engine, que subiu, poxa, infelizmente não deu chance. Engine, nós estávamos de olho nela, ela fez esse bull trap aqui, voltou, que depois provou ser falso, né? Na verdade, hoje fica mais fácil, né? Mas eu acho que quando ele fez o bull trap e fez esse engolfo aqui, a gente já podia ter pensado em pegá-la. Mas, na verdade, a hora seria essa aqui, quando ele... Mas como ele estava próximo, se não tivesse isso aqui, esse dia aqui seria o dia de comprar, sem dúvida. Mas como tinha esse topo aqui, ficamos esperando que ele talvez fizesse uma bandeirinha aqui. Ele deu em vez de bandeira, ele deu uma banana para a gente e saiu desembestado aí para cima e não deu chance, né? Na verdade deu aqui, mas também foi muito rápido e depois voltou, e quando ele estava escapando daqui,
Bom, enfim, nós estamos esperando ver se ele faz alguma outra graça aí, alguma outra acumulação aí no gráfico de hora para a gente então recomendar. EOS, estamos no aguardo porque ele rompeu essa reta, né? E fez o que a gente acha ser um pullback para essa, perdão, o que a gente acha ser um pullback para essa reta aqui. E agora não sei se isso aqui é uma bandeira de baixa ou se ele fez o pullback, isso aqui é uma pequena bandeirinha de alta. Vamos ver, se romper para cima e principalmente se romper esse topo aqui, essa resistência, aí eu acho que a gente deve considerar assim, isso aqui como uma formação de fundo e ele projeta aqui nos 60 mil satoshis. Se romper aqui, é que está isso aqui, 40 e poucos % de possibilidade de alta. Ethereum é a segunda criptomoeda, a gente está sempre de olho nela, até porque se ele for cair, a gente pode, hoje em dia, a gente está fazendo recomendações também para a BitMEX, e onde existe um contrato futuro e também negocia, você pode entrar vendido em diversas criptomoedas, né? Cardano, Tron, Ripple, Ethereum e mais algumas, Bitcoin Cash e etc. Então, por isso a gente está de olho, mas ele testa essa reta de resistência aqui. Se romper esse processo todo aqui, vira uma formação de fundo, né? E a gente projeta esse tanto aqui para cima, tem uma boa alta, mas por enquanto ainda não está longe de acontecer. E o token rompeu esse processo de baixa aqui, está fazendo também um retângulo. Vamos ficar de olho. Se romper, eu acho que tem um trade aí, modesto, mas olha, 30%, né? Litecoin, estamos de olho porque na verdade esse troço aqui é um triângulo descendente. Olha, vejam só, bem caracterizado aqui quando a gente vê mais de longe, né? Então nós estamos aí de olho, não só estamos de olho, como já fizemos a recomendação de venda aí. Vou dar uma dica aí. Isso tem que ser aproveitado lá na BitMEX, né? Ou em alguma exchange que tenha. Binance também está possibilitando você poder vender com margem. Você tem que ter Bitcoin e tendo Bitcoin você pode entrar vendido. Se o mercado cai, você ganha. Matic, bem, Matic estamos de olho, mas também não deu chance. Subiu muito, né? Mas continuamos aí dando uma espiada para ver o que vai acontecer quando ele sentir a resistência desse topo aqui. E Ripple, aqui também estamos de olho porque estamos achando que isso aqui é uma bandeira de baixa que vai resultar na queda, né, no rompimento desse suporte aqui, 2.900, o preço caindo aí provavelmente para o fundo principal. Isso em termos de venda, de operação de venda, tem aí 17, 18%. E Tron, que rompeu a sua reta de resistência e está saindo de lado aqui. Rompeu esse nível, agora testa a parte de baixo aqui. Vários ativos fazendo isso, né? Testando a parte de baixo aqui do que pode ser um retângulo. Ou não, se romper esse nível, bem, aí nós vamos esperar ver o que acontece quando ele eventualmente chegar nessa antiga reta de resistência. Olha, 1, 2, 3, 4 pontos. Respeitável a reta, né? Então, rompeu, ele acumulou e vai embora, ou rompeu e desrompeu, ele vai fazer um bear trap. Isso nós estamos de olho. E é isso daí por hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não deixe de dar um like pra gente. E eu te vejo na próxima. Tchau!